boa tarde, boa noite aos amigos, Léo, fechou o áudio, Léo? Posso falar? Aos amigos da TV 247, começando agora, programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Stupa. Tudo bem, Léo? Desculpa o atraso, né? Só explicando, o YouTube estava fora do ar no horário previsto, era 6h30 da tarde, então por isso estamos começando 20 minutos, 30 minutos atrasado praticamente. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo. O que aconteceu, Léo? Que você não... Léo, aconteceu que seu som acabou de sumir também. Léo, seu som não está regulado, cara. Tudo bem? Deixa eu tentar descobrir o que está acontecendo aí, Léo. Que eu tô. Alguma coisa aí, porque eu tô vendo que tá balançando um negocinho do som ali. Ah, peraí, deixa eu fechar então. Ah, então agora você vai regular. Léo, você está mudo, Léo. Leonardo Stoppa está sem som, né? Vamos tentar. Quando as coisas começam a dar errado, é uma complicação tremenda, né? A gente passou hoje essa aflição aqui com o YouTube. Agora o Léo está conseguindo voltar. Léo, agora você tem aula. Então vamos dar aqui a saudação inicial, pedindo perdão à nossa turma aqui de sempre, mas enfim, as coisas, né? As zebras acontecem de vez em quando. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo. Agora eu tenho áudio, então? Conseguiu colocar funcionando aí? Tem áudio, mas com chiado estranho. Já tinha isso ontem e voltou hoje. Toda vez que você entra com um ruído aí de fundo que não é o ruído natural. Vamos dar uma boa noite especial, pedindo desculpas então aqui pelo atraso, né, que foi devido aí a uma falha temporária no YouTube, né? Léo, vamos ter que resumir, porque daqui a pouco vai ter o Boa Noite 247, mas dá tempo da gente passar pelos principais assuntos do dia, né? E o que mais bombou hoje, na verdade, foi a polêmica do filho do Mourão. Filho do Mourão foi promovido. Assim que toma posse o Bolsonaro, filho do Mourão virou assessor da presidência do Banco do Brasil, acho que triplicou o salário, foi ganhar R$ 36.000 por mês, né? Mourão ficou muito nervoso com essa revelação, só disse que ele tem mérito, né, para a função e que antes ele era perseguido nos outros governos, por isso que ele não ocupava a posição que agora ocupa no novo governo. É legal, Léo, que a gente já está comentando a respeito desse tipo de postura do governo Bolsonaro já faz um tempo. Essa postura de que foi só o governo Bolsonaro assumir o poder que eles começaram a colocar em prática tudo aquilo que eles criticaram durante todo esse tempo. Então, agora o que a gente percebe é que a gente tem aí a tão famigerada boquinha. Agora, o governo Bolsonaro realmente começa a ocupar os cargos públicos e distribuir os cargos públicos com a sua política. E o problema é, será que as pessoas vão perceber que o que mudou, na verdade, foram as pessoas que ocupavam os cargos e que é a velha política de sempre, só que dessa vez sem um pingo de intenção de fazer pelo povo mais pobre, que a diferença básica é essa. As pessoas que achavam que estavam trocando um governo por um governo menos corrupto ou um governo que não fosse criar aí os cabides de emprego, essas pessoas se enganaram. A diferença é que o governo anterior tinha uma certa responsabilidade com o povo, além de uma responsabilidade com a elite. Claro, o governo anterior nunca abandonou o governo também para a elite, só que era um governo também para a elite. Agora a gente tem um governo exclusivo das elites que continua repetindo as práticas que eles mesmos criticavam. Claro que não é por mérito, claro que não existia perseguição anterior, claro que ele está lá porque o pai dele faz parte da presidência, isso é lógico, não existem dúvidas a respeito disso. O legal é que a mesma sociedade que antes criticava os filhos do Lula porque os filhos do Lula tiveram oportunidades nos negócios, agora se omite para criticar o cabide de emprego que eles tanto abominaram durante o governo do PT. Léo, enquanto você falava, eu corrigi a data, cara. Eu estou em 2018, eu não consigo passar para 2019
Todos os programas que eu crio com a data de 2018, deve ser alguma fixação no ano passado, mas agora eu consegui mudar para 2019, daqui a pouco vai aparecer 2019. A Adriana Silva está dizendo, 247 é minha cachaça. O dia que atrasa ou falta, fico mal. Obrigado por sermos sua cachaça, ainda mais o Léo, que é uma cachaça mineira, uma das melhores cachaças do Brasil. Né? Então, obrigado pelo comentário. Desculpa, realmente, eu fico também muito incomodado. A gente estava tentando aqui fazer um planejamento para nunca mais ter nenhum atraso, sempre pontualidade máxima, mas hoje a questão não foi nossa. Eu vou ler, Léo, a frase como foi dita pelo Mourão sobre o filho dele. Ele fala assim, olha, sem comentários, ele possui mérito, foi duramente perseguido anteriormente justamente por ser meu filho, garantiu o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sobre a nomeação de seu filho Antônio Hamilton Rosel Mourão. Né? Ele triplicou o salário, Léo. Bastou o Bolsonaro chegar ao poder para ele triplicar o salário. Eu te pergunto, por que o filho do Mourão seria perseguido no governo Temer? Não tinha nenhuma razão para o Temer perseguir o filho do Mourão. Mesmo no governo Dilma ou Lula, o Mourão não tinha nenhum motivo para gerar. Ele não era nem um ator político. Né? Por exemplo, ele não era o filho do Dória, um cara que ficava ali xingando a Dilma, o Lula. Ele não era o filho do Aécio, né? Seria o filho do Mourão. Qual que é o motivo para ele alegar essa suposta perseguição? Eu não acredito nessa suposta perseguição. Eu acho que agora eles precisam agir de modo a manter a sua corrente de alienação, né? Manter a base de apoio. É claro que agora eles vão fazer as práticas, eles não fizeram todo esse trabalho de destruição da democracia, eles não fizeram esse trabalho aí de desmoralização do poder judiciário, desmoralização da classe política, eles não fizeram tudo isso à toa. Lógico que agora eles querem colher os frutos. Eu volto a dizer, não existe aquele ou outro partido que não faça esse tipo de prática, de indicar os mais próximos para cargos públicos. O detalhe é que nós estamos falando do grupo que chegou ao poder exatamente criticando isso, porque não, assim, não vai demorar, vão começar aí os eleitores do Bolsonaro fazerem as comparações, né? Olha, o sobrinho terceiro, quinto de fulano, que era do PT, ocupou o cargo público. Não está em discussão isso. O detalhe é, durante toda a campanha, o governo Bolsonaro criticava exatamente as posturas que ele está tendo agora. Então, o governo Bolsonaro veio fazendo a campanha ao longo do tempo, criticando alienação nas escolas, criticando cabide de emprego, criticando todas as políticas que ele está implementando. Censura, agora ele chega e implementa a censura, ele tirou do Poder Judiciário aquele juiz que ele considerava aquele que estava lutando contra a corrupção e colocou aquele juiz para protegê-lo das investigações. Então, o Bolsonaro está fazendo exatamente tudo o que ele criticava. E o filho do Mourão agora ocupando um cargo público indicado é uma coisa muito interessante, porque mostra de uma forma assim bem clara para o eleitorado do Bolsonaro que não existia nenhum tipo de luta contra a corrupção. O que existiu durante todo o tempo foi simplesmente uma luta pelo poder. E eu volto a falar, a diferença é que o partido anterior veio da base, ou seja, os partidos de esquerda vieram do apoio popular e por isso eles tinham uma obrigação com o povo. Já o partido do Mourão, o partido do Bolsonaro, chegou ao poder através das elites. E agora eles vão, obviamente, praticar as mesmas práticas da política, que é o cabide de emprego, governo de coalizão, isso é indispensável, eles não têm como escapar disso, porém, com um pequeno detalhe. O governo anterior deixava sobrar um pouco para o povo. Esse governo atual, ele não tem compromisso nenhum com o povo. E não vai ser estelionato eleitoral, porque essa foi a promessa de campanha do Bolsonaro. Menos direitos para os empregados, um trabalho mais voltado aos patrões, aos empresários. Eu acho que a campanha do Aécio Neves conseguiu colocar na cabeça de todo brasileiro que ele é um empresário em potencial. O Bolsonaro veio, aproveitou essa campanha e conseguiu convencer todos os brasileiros que se acham empresários, e olha, isso foi uma grande maioria, que essas políticas dele seriam boas. Só que nós ainda não temos essa massa de empresários, nós temos trabalhadores. Léo, o Ângelo Tomás está dizendo, a mamata está só começando, né?
E o Pedro Lemos, que é membro do canal, disse, olha, deixa eles mamarem um pouquinho também, né? É mais ou menos isso. Começou, então, a mamata numa posição agora dos militares. O que tem de notícia sobre isso também é que o Bolsonaro ficou muito incomodado, Léo. Está se dizendo que o Bolsonaro está pé da vida com o Mourão, né, por essa boquinha, aparentemente, lá no Banco do Brasil. Né? E aí a gente também volta ao velho conflito Bolsonaro-Mourão. O Bolsonaro sabe que o Mourão quer o lugar dele, ou muita gente diz isso, né? E ele está aproveitando deste episódio, né, para, né, sinalizar o seu descontentamento, Léo. Lembrando que no final do mês o Mourão assumirá a presidência quando o Bolsonaro for retirar a tal da bolsa de colostomia. Pois é, Léo, claro que o Bolsonaro precisa se manifestar e precisa fazer o teatrinho dele, mas aliança política é isso. As pessoas que participaram da campanha do Bolsonaro, as pessoas que apoiaram o Bolsonaro, claro que elas querem receber a parte delas nessa brincadeira. Elas não entraram nesse negócio simplesmente para dar o apoio, aparecer na televisão e serem amigos do mito. Não. Na política, quem participa, participa querendo, obviamente, alguma coisa em troca. É claro que a gente precisa admitir que, além dos interesses egoísticos dos políticos, a gente precisa observar quais são os interesses políticos dessas pessoas. O grande problema desse governo de agora é que, além de toda a sujeira de todos os governos ao redor do mundo, né, imaginaram que a gente tinha hoje no poder um governo perfeito, né? Agora, inclusive, eu lembro muito da musiquinha do juiz Sérgio Moro, justo, honesto, um juiz imparcial. Acreditavam que a gente tinha um governo livre da corrupção, e olha que seria o primeiro governo do mundo livre da corrupção. No entanto, eles colocaram um governo que tem até mais casos de corrupção do que o governo anterior, porque o governo de agora é um governo parceiro do Poder Judiciário, parceiro do Ministério Público, mas além dos casos de corrupção, esse governo ainda tem um detalhe: ele não representa a maioria da população brasileira. Esse é o grande problema. Agora, esse teatrinho entre Mourão e Bolsonaro, o Bolsonaro, aparece um escândalo contra o Bolsonaro, o Mourão chega e faz o moralismo dele. O Mourão indica um parente, o Bolsonaro chega e faz o moralismo dele. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. O Carlos Bolsonaro não vai ser o estrategista de publicidade do Bolsonaro, ou seja, exatamente a mesma coisa. Do Carlos Bolsonaro a Valdo Açaí, todos vão conseguir empregos, obviamente, nesse governo. E eu volto a dizer, tem coisas que não adianta a gente tentar ficar com moralismo, sonhando que vai acabar, como cabide de emprego não vai acabar. A gente não vai conseguir acabar com casos de corrupção do tipo do caso do Queiroz. A gente nunca vai conseguir acabar com o mensalão, porque deputados e senadores estão lá para vender votos, e isso é genérico. Porém, uma coisa a gente precisa perguntar agora, nesse momento, mas espera aí, não era essa a campanha desses caras? A campanha deles não era contra o cabide de emprego? A campanha deles não era contra o antinacionalismo? A campanha deles não era contra essa ideia do Estado controlar o que as crianças vão aprender ou deixar de aprender? Eles estão indo numa direção completamente contrária. Agora, apareceu o próprio Bolsonaro falando, isso é feio. Aí depois aparece o Mourão falando do Bolsonaro, aquilo é feio. Isso é tudo teatro, isso é tudo interpretação. Eles lá em cima estão todos interligados, obviamente, com esses interesses, se protegendo. Escândalo do Onyx, Deus perdoou o Onyx. Indicou o filho do Mourão. Não, mas o Mourão, o meu filho é gente boa, super capacitado, gosto dele desde criança, né? Conheço ele desde menino. E isso vai sendo levado, e afinal de contas, a gente tem uma situação em que o próprio STF endossa esse governo, endossou as fraudes eleitorais desse governo, e agora é a hora do povo engolir o que o próprio povo pediu. Léo, você falou do que? Você teve a oportunidade de entrar num novo assunto. Hoje, supostamente, o depoimento da mulher e das filhas. Sabe o que aconteceu? Sei não, Léo. Conta para mim o que aconteceu. Não apareceram. Tá tendo um eco aí, meu som tá vazando e eu tô escutando ele de volta aí, Léo. Fora isso, o Queiroz apareceu. O Queiroz apareceu internado no Hospital Albert Einstein, né, que é talvez o hospital mais caro do Brasil. Com um detalhe, Léo, o Queiroz não tem plano de saúde. Então, a dúvida que está surgindo é,
quem está pagando a internação do Queiroz, né? É a dúvida que surge agora. E também por que a mulher e as filhas do Queiroz não foram depor. O Ministério Público está dizendo, eles vão chegar à seguinte conclusão, já que ninguém apareceu, não podemos chegar a nenhuma conclusão. Léo, você está muito... Coisa feia, porque nós estamos falando do mesmo Ministério Público que, quando persegue o ex-presidente Lula, eles criam fatos, eles conseguem modificar o foro competente, conseguem levar para um juiz que não é o juiz da causa, conseguem usar teorias importadas, utilizam altas tecnologias de PowerPoint. Nós estamos falando da mesma instituição que, de um lado, faz vistas grossas para o que o Aécio faz, para o que o Temer faz, para o que o Queiroz faz, e, por outro lado, persegue e cria formas de perseguir o outro lado da política, de destruir o outro lado da política. Infelizmente, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão se vendo muito representados por esse governo, que eles acabam imaginando ser um governo mais compatível com as elites. Porém, Léo, destruir a classe trabalhadora através de governos exploradores não consegue gerar o mínimo que é necessário para pagar o funcionalismo público. E é nesse momento que eu acho que a gente tem que ter uma corrida contra o tempo, em especial para a gente conseguir avisar as pessoas do Ministério Público e do Poder Judiciário que, sem os trabalhadores, aqueles que estão sendo desamparados e estão sendo destruídos, não tem arrecadação. O grande problema que nós temos hoje é que nós tivemos uma campanha ideológica que acabou modificando a consciência das pessoas dessas instituições e criando nelas a ideia de que a esquerda trata de vagabundo e que eles são pessoas iluminadas que não são representados pela esquerda. É hora dessas instituições perceberem que eles não produzem riqueza. E sem os trabalhadores, sem o Brasil produzindo riqueza, o alto funcionalismo público também vai passar dificuldades, porque o poder de compra vai só diminuindo. O mesmo Ministério Público que cria teses fantásticas na hora de perseguir a esquerda, ele parece que não está entendendo muito bem como que faz uma petição para prisão preventiva. Olha, imagine você que a Dilma ela foi delatada pelo Palocci e o Palocci não apresentou provas, o Palocci simplesmente fez um disse-me-disse. O Ministério Público quis prisão preventiva. O caso do Queiroz foi o contrário. Primeiro apareceram as provas, ou seja, a coisa já está provada. O detalhe agora é só a gente chegar nos fatos que levaram até aquela prova. Já tem o corpo. Mas o Ministério Público esqueceu de pedir prisão preventiva do Flávio Bolsonaro, pedir prisão preventiva do Queiroz. É o mesmo Ministério Público que, assim que surge uma delação, pede prisão preventiva do partido inteiro. Pois é, Léo, a Ivete Kiba está dizendo, povo hipócrita, se o Lula fizesse 1/10 do que esses corruptos fazem, estariam todos protestando. Na realidade, são todos corruptos. Mas tem aliás, vou ler aqui o superchat da Marisa Gomes dizendo, Mourão caiu na armadilha dos Bolsonaro, usaram o filho para queimá-lo com a opinião pública, e ele caiu. Quem é a mente pensante lá? O pai não é. Olha que interessante essa tese, Léo. Como existe essa guerra Mourão-Bolsonaro, pode ter acontecido até o seguinte, olha que legal a tese que traz aqui a Marisa antes de eu voltar para o Queiroz. Pode ser até que o Bolsonaro tenha tramado esse convite para o filho do Mourão ser promovido, eles mordem a isca e depois o próprio Bolsonaro vaza a história para queimar o Mourão na opinião pública, porque se o Mourão estivesse pensando em eventualmente dar um golpe no Bolsonaro, o pessoal vai dizer, não, o mito, o honesto é o Bolsonaro, não é o Mourão. Será que foi um golpe de mestre aí, Léo? Foi estratégico, como você gosta de dizer? Léo, seu som está demorando a entrar. Você sempre está entrando mudo, Léo. Você entra mudo e depois aparece seu som. Eu acho que nesse ponto não, Léo. Eu acho que nesse ponto aí, o que está acontecendo é tão somente uma resposta à opinião pública. O que acontece é que o Bolsonaro dá uma oportunidade para o Mourão responder para o povo, e eles sabem que eles têm um controle tão grande sobre esse povo, que, olha, para explicar o motivo do filho do Mourão não ter sido contratado antes para um cargo semelhante ou até maior. Porque o governo anterior era petista. E o filho do Mourão, por ser uma pessoa que não gostava do comunismo, não tinha as mesmas oportunidades. Então, quando a opinião pública vem, essa opinião pública trabalha em cima de quem já não gosta do Bolsonaro. É isso que o que eu consigo perceber é isso. O Bolsonaro está muito preocupado em manter a sua base de apoio e ele está ignorando totalmente quem já não gosta dele. Então, ele é aquele camarada que montou um boteco e não está fazendo questão nenhuma de convencer criança a beber.
Ele está vendendo o produto dele, ele tem um boteco, ele vende bebida alcoólica, ele não faz questão nenhuma de fazer propaganda da bebida alcoólica dentro de escola, porque criança não bebe. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a propaganda dele na base de apoio dele. Então, qual que tem sido a preocupação do Bolsonaro? Manter a base de apoio. Os evangélicos, os ultra-alienados. Ele não está muito preocupado em responder quem já não gosta dele, que ele chegou à conclusão que não faz diferença. Então, eu acho que no momento que o Bolsonaro dá uma resposta dessa para o mundo externo, ou seja, para fora da opinião pública conectada a ele, ele responde por responder, ele dá aquela espetada no Mourão, mas essa conversa Bolsonaro-Mourão, ela não chega dentro da turma bolsonariana. Se o Bolsonaro começar a usar as redes sociais e o esquema de comunicação dele, os youtubers, toda a estrutura de comunicação dele, para falar do Mourão, aí eu posso acreditar nisso. Mas enquanto tiver só nossas bolhas, olha, nosso povo já não gosta do Bolsonaro, já não gosta do Mourão. Quem vai conseguir morder o outro mais forte, para a gente não faz diferença. Então, se o Bolsonaro fala do Mourão, se o Mourão fala do Bolsonaro, eu acho que tudo isso, fora do mundo deles, aqui nessa nossa bolha, gera cortina de fumaça. Eu acho que eles estão entrosados, o Bolsonaro tem sim um certo medo de um golpe, claro que ele tem medo de sofrer um golpe, mas esse evento aí eu acho que não é isso não. Eu acho que é só um evento para chamar atenção, a oportunidade que a gente tenha de criticar, lógico, mostrar que é o mesmo governo de sempre. Eu não acho que seja essa coisa tão maligna assim não. E mostrar a hipocrisia do eleitor, né, naturalmente. O Léo, quem está pagando a diária do Queiroz, voltando ao Queiroz, como é que você acha que ele pode estar pagando essas diárias no Hospital Albert Einstein? Olha, Léo, claro, se o Queiroz não tem plano de saúde, o Queiroz agora torna-se um camarada extremamente bem cuidado. O Queiroz agora, ele é aquela brincadeira que fizeram, né? O Bolsonaro é o presidente Uber, porque ele foi eleito pelo aplicativo, ou seja, pelo Twitter, e agora está nas mãos de um motorista. O Queiroz agora é muito precioso pro Bolsonaro. O Queiroz agora é aquele super chantagista que tem todas as histórias na mão, provavelmente ele deve estar sendo bem cuidado para ele confessar e de repente até cumprir aí 2, 3 meses de regime fechado, depois de ir para casa. A gente sabe que quando a pessoa não é do PT, o regime fechado dura pouquíssimo tempo, aí ele vai para casa, tudo isso pode estar sendo negociado. A gente sabe que o Queiroz tem 1.200.000 na conta. Se eu fosse o Queiroz e eu fosse laranja, eu não faria uma cirurgia, eu não deixava de fazer uma cirurgia dessa com o dinheiro que está na minha conta, não. Eu ia dar o tombo nos donos do dinheiro. Vamos ser precisos, ele não tem este dinheiro na conta dele. Ele movimentou, segundo o COAF, esta quantia durante um ano, sem ter renda compatível para ele. Só em nome da precisão, a gente tem que trazer a informação correta aqui. Claro, é o dinheiro de entra e sai, né? Entra o dinheiro, voa aquele dinheiro. Zé Arlindo de Souza está dizendo que o Einstein atende alguns casos de câncer pelo SUS. O Queiroz deve ter se beneficiado dessa situação. Se for verdade, no mínimo ele deve ter furado uma fila grande, né? Porque não é todo mundo que chega lá, que tem câncer, que vai chegar lá e fura a fila do Hospital Albert Einstein, que deve ser bastante disputado, né? Tem uma outra notícia relativa aos militares, Léo, que foi dada pelo ministro da Defesa, que é o Fernando Azevedo, né? Ele fala o seguinte, que os militares estão fora da reforma da Previdência. Eles não participarão da reforma da Previdência porque o trabalho deles é de natureza especial, eles não são como os comuns dos mortais e, por isso, não serão atingidos pela reforma do Paulo Guedes, que pode vir a ser bastante dura, Léo, com o povo brasileiro. O trabalho que os militares, o trabalho duro dos militares agora, e eu falo, olha, é um dos piores trabalhos para um militar honrado. O trabalho duro deles é defender o Bolsonaro e esse governo extremamente corrupto. É claro que a gente sabe que eles não participam da reforma da Previdência, porque se eles estivessem no meio da reforma da Previdência, eles se levantariam contra a reforma da Previdência. A gente sabe que a reforma da Previdência e qualquer tipo de reforma que vier durante o governo do Bolsonaro vai ser contra a base, contra os mais humildes. É muito fácil entender o que é o governo Bolsonaro hoje. Basta a gente ver que o governo Temer-Bolsonaro, eles aprovaram o aumento de juízes e funcionários públicos de alto nível.
Mas esse mesmo governo que aprovou um grande aumento para juízes e funcionários públicos de alto nível, negou R$ 8 no aumento do salário mínimo. É claro que a reforma da Previdência visa as pessoas mais pobres, isso é lógico. E visando as pessoas mais pobres, principalmente a classe média baixa, aquela que mais tem medo de passar dificuldades, essa reforma vai desviar o investimento da Previdência aos poucos para o banco, e é muito estratégico, Léo. O primeiro passo é a reforma da Previdência vai criar uma expectativa de que a Previdência não vale a pena. Após a reforma da Previdência, que cria uma expectativa que a Previdência não vale a pena, as pessoas começam a brigar contra a Previdência Pública até o momento que as pessoas conseguem acabar com a obrigatoriedade do INSS. Aí eles conseguem transferir o seguro que hoje está nas mãos do público para um seguro privado. Uma experiência aí meio estranha, porque por mais que a gente possa admitir uma possibilidade de inflação, no final da fritada dos ovos, o governo tem uma capacidade muito maior de pagamento. Um banco pode simplesmente quebrar e sumir. E não achem que isso não possa acontecer, porque bancos gigantes como o Lehman Brothers quebrou durante a crise do capitalismo e quem tinha previdência ali ficou sem. É assim que funciona, basicamente. Então, o que eu vejo nesse momento é toda uma condução do povo brasileiro para atitudes que possam trazer problemas no futuro. Mas, obviamente, os militares não vão fazer parte dessa sangria. E um detalhe, Léo, que eu gostaria de perguntar para o eleitor do Bolsonaro, eu gostaria de perguntar em especial para aqueles que apoiam o Bolsonaro desesperadamente se a reforma da Previdência é uma coisa assim tão boa, por que os militares não vão participar dela? Né? Sendo que o grande peso da reforma da Previdência são exatamente esses funcionários públicos, né? O grande peso da despesa na Previdência. Mas, enfim, é claro que o máximo que a gente pode fazer é orientar. A gente não vai conseguir bater de frente com isso. E ainda que a gente pudesse, né, o Bolsonaro foi eleito e eu acho que agora é deixar ele tomar essas atitudes loucas aí, até a título pedagógico, isso faz parte. Bolsonaro eleito, dando lambada no seu público e a gente simplesmente criticando, fazendo as críticas, que é o máximo que a gente pode fazer. Ô Léo, enquanto você falava, acaba de surgir uma nova notícia, né? É uma sucessão de 7-1, vamos dizer assim, né? E o Bolsonaro acaba de assinar mais um decreto, tal, mandou parar todos os processos de reforma agrária no Brasil. Eram 250 processos em andamento, né? Está na manchete do 247, todos eles suspensos, tudo que estava sendo feito pelo INCRA, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que inclusive acabou, que passou a ser incorporado pelo Ministério da Agricultura, agora é só agronegócio, não tem mais reforma agrária, não tem mais meio ambiente, não tem mais absolutamente nada, não tem mais agricultura familiar. Então, a notícia de hoje é que acabou a reforma agrária no Brasil, Léo. E olha, Léo, é outra coisa que a gente precisa admitir, que trata-se aí de uma política liberal que venceu nas urnas. A parte mais desesperadora do que a gente está vivendo hoje é exatamente o fato de que essas práticas do Bolsonaro são as práticas propostas e são as práticas que estão vencendo nas urnas. E onde foi que a esquerda errou nesse ponto? Eu acho que a esquerda errou porque ela não percebeu que o apelo de pessoas que estão lutando por um lote de terra, apelo de pessoas sem teto, o apelo dessas pessoas acabou diminuindo na opinião pública. O que acontece é que nós temos hoje no Brasil uma maioria consolidada de pessoas que entendem quem luta por reforma agrária como sendo vagabundos querendo tomar a terra dos outros, quem luta por redistribuição de imóveis que estão aí inativos, são, na verdade, pessoas que querem tomar a propriedade dos outros. Esse discurso a respeito da propriedade, ele acabou vencendo no Brasil. E o Bolsonaro estaria até cometendo estelionato eleitoral se ele não fizesse desse jeito. Essa é uma das propostas dele. E é nesse momento que eu chamo a atenção, né? Por que o pessoal dos movimentos populares, por que eles demoraram tanto para assumir uma luta contra a possibilidade da ascensão do Bolsonaro ao poder? Por que esses movimentos populares não se uniram? Por que a esquerda não se uniu para tirar o Lula da cadeia logo no início?
Por que essa esquerda não se uniu para evitar o golpe contra Dilma? Hoje a gente está pagando o preço. E eu volto a dizer, hoje a gente paga o preço de uma forma, ainda que ilegítima por causa da prisão ilegal do Lula, que tirou o Lula da presidência, a gente paga o preço de uma forma pseudo-democrática, porque o Bolsonaro venceu nas urnas, ele venceu para fazer isso, e ele tem que fazer isso, obviamente, se ele não fizer essas coisas, ele vai estar descumprindo o prometido dele, mas onde foi que nós erramos? Nós erramos no momento em que a esquerda se dividiu e a esquerda não soube defender a importância de coisas como reforma agrária, redistribuição de imóveis que estão inativos, né, para os sem teto. No momento que a esquerda não soube se unir para defender a importância da inclusão social, a esquerda deixou aquele argumento de que todo mundo que está correndo atrás desse tipo de redistribuição são vagabundos querendo tomar as coisas dos outros. E hoje, o apelo a respeito da reforma agrária, ele é maior para o lado do Bolsonaro, que está impedindo a reforma agrária, do que para o lado das pessoas que estão perdendo a oportunidade da reforma agrária. Isso porque consolidou-se na opinião pública a ideia meritocrática de que aqueles que estão lutando por isso são vagabundos, e os donos das terras, que às vezes herdaram das capitanias hereditárias e às vezes nunca visitaram essas terras que estão sob desapropriação, que as pessoas não sabem exatamente o que são essas terras, né? Elas acham que é um sítiozinho ali de seu Zé Trabalhador que está sendo tomado, não. São gigantescos lotes de terra que estão inativos aí há mais de século. Os donos dessas terras aí seriam os donos do mérito que estão tendo aí suas terras tomadas por vagabundos. Esse discurso venceu. Foi não saber lutar contra esse discurso que ocasionou o que a gente está vivendo hoje aí, que é esse Bolsonaro paralisando a reforma agrária. Léo, vou ler aqui o tweet do general Hamilton Mourão, né? Tá aqui, ó. Meu filho Antônio ingressou por concurso no PP há 19 anos, com excelentes serviços, conduta irrepreensível e por absoluta confiança pessoal do presidente do banco, foi escolhido por ele para sua assessoria. Em governos anteriores, aí a culpa já é da Dilma, do Lula, né? Lógico, honestidade e competência não eram valorizados. Vou mostrar para você aqui as reações do público, né? Patrícia Leles. Então quer dizer que o filho vice-presidente precisou esperar 19 anos para que fosse reconhecida toda a sua honestidade e competência? Muita coincidência você ter se tornado vice-presidente e seu filho receber esse reconhecimento na primeira semana do desgoverno. Patrícia Leles, para quem não sabe, foi namorada do Eduardo Bolsonaro, né? Gabriel Casonato. Tem pai que mima o filho com um jogo novo de videogame. Tem pai que mima com cargo público com salário de 36 mil. Terceiro comentário. Noah Schuster, se o governo do qual o senhor faz parte quer impor como marca a meritocracia e práticas da iniciativa privada, o correto seria contratar uma agência de recrutamento e fazer um processo seletivo para o preenchimento desse cargo, né? Saco chifrudo. Esses processos seletivos já existem. O que houve foi queima de etapas em nome do velho QI. Quem indica? André Barreto, general, o timing é péssimo, o governo assumiu há 8 dias. Li esses comentários, Léo, só para mostrar para você que a tal sociedade aí está muito vigilante, o pessoal está batendo pesado, né? Então, realmente, está difícil para o Moro. Agora, eles têm que perceber que eles viraram vidraça, né? Então, é bastante complicada, delicada a situação deles. O Márcio fala, não quero ser pessimista, mas enquanto o povo brasileiro, inclusive os eleitores que foram enganados pelo Bolsonaro, não se revoltarem, não vejo saída. Será que vem aí uma revolta dos bolsominions, Léo? Léo, eu não acredito muito, não. O que eu tenho percebido, em especial nos bolsominions, é que eles são pessoas que estão felizes com esses acontecimentos. Por mais que possa parecer estranho, o que os bolsominions estão comemorando não é o fim da corrupção, mas a troca de quem está se corrompendo. Então, tudo aquilo que eles criticavam porque era aquele time que eles achavam que não mereciam, né? Um time que não merecia estar lá. Então, o que eles queriam era tirar o PT, tirar as pessoas ligadas ao PT, para agora colocarem um novo time, que seria o time que os representa mais. Eu não sei por que esse time os representa mais. Os bolsominions, em especial os mais jovens, eles não conseguem entender essa diferença de ser da elite e não ser da elite, de ser trabalhador
ou ser capitalista. É muito interessante que hoje nós temos tantos jovens aí que são capitalistas sem capital, né? Ou você é o capitalista ou você é o proletariado. É lógico que o sistema capitalismo é o mais eficiente, o sistema capitalista, dentro de um capitalismo que vivemos, mas você, dentro do capitalismo, você é ou o capitalista ou o proletariado. E é muito proletariado que votou no governo do capitalista, com medo do comunismo. Esses proletariados, o que eles estão sentindo hoje, Léo, é que o time deles entrou em campo. Então eles não estão nem aí se determinados jogadores saem contra-veco, se outros jogadores, né, eu estou fazendo lembrando aqui o caso do Ronaldinho, lógico, né, preconceito é só porque foi um escândalo, para mim, sem necessidade. Eles não estão preocupados se o outro do time deles bate nas pessoas na rua. Eu estou lembrando aqui o caso do Edmundo, lógico, e também indiferente isso, é só para lembrar que o fato do Ronaldinho ter saído com o traveco não fez ele perder fã, tudo bem, foi bem explorado pela mídia, assim como o Edmundo não perdeu fãs e nem perdeu contratos por causa do fato dele ter batido em pessoas na rua. Obviamente, o goleiro Bruno está aí com vários times tentando contratá-lo para jogar futebol. O que acontece com os bolsominions é exatamente a mesma coisa. O que eles estão vendo agora é o time deles em campo. Eles não estão preocupados se esse time é composto por corruptos. E qual que é o time dos bolsominions? O time não PT. Eles não conhecem as pessoas que estão entrando no poder agora. Eles não conhecem o Onyx, eles não conhecem a Damares. São todas pessoas conhecidas em pequenos nichos. Mas para eles é melhor. Mas por que é melhor? O Onyx, toda hora encontram coisas feias do Onyx. Ah, não, é melhor porque não é o PT. Então, o que eu vejo agora é um bolsominion que não vai se revoltar com isso. É um bolsominion que acaba ficando feliz, porque no final das contas não é o PT. Ou que fica feliz porque pararam a reforma agrária. E o Décio Amado está dizendo, paralisar a reforma agrária é declarar guerra ao MST. Lembrando que o general Santos Cruz, Léo, disse não, o movimento social não é terrorista, mas se ocupar uma propriedade estará cometendo um crime. Então, quando eles paralisam a reforma agrária, eles fazem um convite às ocupações e aí, evidentemente, se houver ocupações, vão partir para cima do MST, criminalizando as tais ocupações de terras. E aí está se desenhando um cenário de bastante conflito social no país. Sim, é um cenário de bastante conflito social. É um cenário que vai aproveitar dos conflitos sociais para até reduzir o número de opositores. Isso porque, lógico, no momento em que os conflitos começam a acontecer, eles vão procurar quem são os líderes dos conflitos exatamente para colocar na cadeia. A grande realidade que a gente vive é essa. E é por isso que eu tenho, pelo menos dentro do alcance que eu tenho incentivado as pessoas, olha, não é hora nem de pensar na possibilidade de qualquer manifestação ilegal, do tipo vandalismo, ir para as ruas quebrar as coisas, ou tomar qualquer tipo de atitude que não seja compatível com a lei. Isso porque eles estão esperando esse momento. Eles estão esperando esse momento exatamente para isso. É claro que uma super parada técnica seria bem interessante, ou seja, parar de comprar, mas é uma coisa muito complexa e que tem que ser organizada pelos grupos de esquerda. Eu acho que os grupos de esquerda estão esperando os primeiros escândalos, porque agora, como a gente está repetindo muito bem a história do Collor, um dia depois das eleições, o Collor tinha um nível de apoio, alguns meses depois o Collor já não tinha apoio nenhum. Então, eu acho que nesse momento é esperar o processo de colorização do Bolsonaro para depois agir. Nesse momento agora é não tretar com as Forças Armadas, até porque enquanto Forças Armadas e policiais não perceberem que o Bolsonaro está sacrificando a família deles, olha, dentro de uma família nem todos são policiais. Então aquele policial está bem, mas o resto da família está mal. Enquanto as pessoas não forem percebendo que isso está acontecendo, fica difícil. Ainda tem esse apoio aí impensado sobre essas políticas loucas do Bolsonaro. E eu falo sobre as políticas loucas porque é lógico, tem sempre a opção do Bolsonaro ter um reviravolta aí depois da cirurgia e voltar totalmente nacionalista. Então, nesse momento, obviamente, o Bolsonaro passa a ser um político que não vai estar agredindo a população brasileira. Mas enquanto ele estiver agredindo a população brasileira,
existe essa possibilidade dele perder apoio, inclusive das polícias e das Forças Armadas. Mas enquanto isso não acontecer, qualquer tipo de movimentação contra o Bolsonaro, acho que não é inteligente, é quase que um suicídio, né? Tentar bater de frente aí com Forças Armadas. Deixa eu agradecer aqui a Marli Rodrigues de Azevedo, está dizendo, aprendo muito com vocês, nós é que aprendemos muito com o nosso público também, que estão sempre trazendo informações, insights, etc. Léo, a gente já falou de vários assuntos, mas tem um que a gente não pode deixar passar em branco, que é a grande estreia do Alexandre Frota como deputado federal. O Alexandre Frota está na manchete principal de política da Folha de São Paulo hoje. Por quê? Porque ele vai apresentar um projeto contra a Globo. Ele quer acabar com o bônus de volume que existe na publicidade. O cliente contrata uma campanha, veicula na Globo e a Globo devolve 15% para a agência. É um incentivo para que a agência ponha mais dinheiro na Globo e, com isso, existe uma concentração de recursos na maior emissora do Brasil de forma desproporcional com a sua audiência. Algumas pessoas dizem que isso é uma propina do setor privado, né? A agência dá lá 50 milhões para a Globo e recebe 7 milhões e meio de volta. E aí, evidentemente, ela tem um incentivo que outros veículos não dão essa devolução que a Globo faz. O Alexandre Frota disse que vai apresentar um projeto para acabar com isso. Hoje eu entrevistei um grande jornalista, dos Jornalistas pela Democracia. Quem quiser saber mais, brasil247.com/apoio, né? Aliás, /democracia. Esse jornalista, o Luiz Costa Pinto, ele falou, olha, quem quis acabar com bônus de volume foi o Luiz Guxiquem, ministro do PT lá atrás. Tentou, mas não conseguiu pela pressão da Globo. Agora, olha que curioso, a Globo passou 13 anos batendo no PT, o resultado é a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro escolhe o Alexandre Frota para fazer um projeto claramente direcionado contra os interesses econômicos da Globo. Será que o Alexandre Frota vai conseguir destruir a Globo, Léo? Léo, antes de mais nada, a gente precisa levantar o fato de que o problema do Alexandre Frota não é, obviamente, com o bônus, ou até que ponto esse bônus pode distorcer aí o mercado brasileiro. O projeto do Alexandre Frota é, sem dúvidas, contra a Globo. É um projeto pessoal do Alexandre Frota, isso porque o sonho dele sempre foi ser ator da Globo, ele sempre foi ignorado pela Globo. Então, ignorado pela Globo, agora ele vem com força total para vingar da Rede Globo. E o mais engraçado nesse momento é imaginar como os valores estão invertidos no Brasil. A direita, que venceu no Brasil como direita, ela é, pela primeira vez na história da humanidade e pela primeira vez na história do planeta, uma direita entreguista. Então, é uma direita que prega o entreguismo nacional, que prega Estados Unidos e Israel em primeiro lugar. E o Alexandre Frota é, talvez, um dos primeiros políticos liberais a proporem leis contra o incentivo nas vendas, que é uma coisa extremamente compatível com o liberalismo. O liberalismo é exatamente isso, né? Olha, você cria aí, dessa forma, um marketing multinível. Quem vende recebe uma comissão, isso é absolutamente normal. Não que isso seja correto. Eu volto a dizer, eu não estou querendo dizer que isso é correto, eu não estou querendo dizer que isso é bonito. Não, isso não é a comissão do representante comercial que vende e recebe uma comissão. Isso é diferente. A agência veicula na Globo e a Globo devolve o dinheiro para a agência. Devolve uma comissão para a agência. A agência ela é contratada pelo cliente. O Banco do Brasil fala, agência, você tem 100 milhões para gastar. Né? O Globo tem um representante comercial que vai lá na agência, pede um dinheirinho e recebe a comissão. É natural que exista o representante da Globo que seja comissionado. O que a gente está falando é diferente. A agência escolhe a Globo, põe lá 50 milhões, metade da verba, e recebe 7 milhões e meio de volta como BV, bônus de volume, que para algumas pessoas é propina. Então não é comissão, é diferente. É o que se chama de kickback, você devolve o valor pago pela agência. Né? Claro, Léo. Eu volto a dizer, eu não estou querendo dizer que isso é moral. O que eu estou querendo dizer é que isso é plenamente compatível com o liberalismo econômico. É claro que quando você pensa sobre o que a Globo está fazendo com isso, consolidando o monopólio. Ou seja,
é totalmente incompatível com as políticas de esquerda. Isso é obrigação de um partido como o PT, PCdoB, até mesmo um PDT, trabalhar projetos de lei contra isso. O que eu estou querendo dizer nesse momento é da contradição. Quando você imagina o liberalismo, você imagina exatamente o laissez-faire. E olha, peraí, se a Globo quiser voltar 25% para a agência, que ela volte. Né? Não é assim que funciona no marketing multinível? Vamos imaginar aqui um caso extremamente conhecido, que é o caso da Herbalife. E tem toda aquela cascata lá, que é no final das contas, acaba sendo uma pirâmide, mas o liberalismo permite, porque liberalismo é exatamente isso, é permitir as pessoas lidarem com o dinheiro delas da forma que elas querem. Então, se compete à Rede Globo voltar esse dinheiro, é imoral, é lógico que com isso ela está consolidando o monopólio, com isso ela está criando uma situação que ela vai conseguir abraçar aí toda a publicidade, porque as agências vão batalhar para colocar a publicidade na Rede Globo, e pior, o produto é, obviamente, 85% mais barato que o cliente está pagando, 15% mais barato que o cliente está pagando. É imoral? Claro que é imoral, mas é plenamente compatível com aquilo que o Alexandre Frota e que o Bolsonaro defenderam nas urnas, que é o liberalismo. O que eu estou querendo dizer nesse momento é que existe uma incompatibilidade muito grande com a proposta deles, com as atitudes que eles estão tomando, quando o assunto é garantir os interesses deles. Se você perguntasse para mim se isso é eficiente no mercado, eu diria não, obviamente não. A Rede Globo está criando uma condição para aniquilar os concorrentes, criando uma condição de garantir que todas as agências anunciem nela. Mas quando você volta alguns meses atrás e observa os discursos do Bolsonaro e os discursos do Alexandre Frota, você vai ver que o que o Alexandre Frota e o Bolsonaro estavam propondo naquele momento era exatamente isso. O Estado não entrar no meio das negociações das empresas, porque cabe às empresas negociarem aquilo que elas acham melhor. Isso é o liberalismo, você livre de um Estado gigante. Quando eleitos, eles começam a usar a máquina do Estado para realizarem os seus sonhos pessoais. O Alexandre Frota com o sonho de vingar da Globo a falta de oportunidade como ator, e o Bolsonaro querendo utilizar isso para vingar da Globo aquilo que ele considera um pouco de perseguição política. Pois é, mas isso aqui é cartel, como lembra o escorpiãozinho pretinho, né? E tem outra questão, não é simplesmente uma questão privada, porque você tem dinheiro público, você tem uma campanha de um anunciante público que vai para uma agência, e como você bem lembrou, se ele paga 100, mais 15 voltam para a agência, ele está pagando 15% a mais do que ele deveria. Né? Então não faz o menor sentido que ele pague esse bônus de volume, que no fundo quem paga o dinheiro sai do bolso do cliente. Léo, a gente vai ter que encerrar, daqui a pouco a gente tem aí o Boa Noite 247 entrando no ar. Paulo Moreira Leite já chegou, Alex está aqui também. E a gente vai amanhã fazer a transmissão no horário normal, 6h30 da tarde, desde que a gente não tenha nenhum problema técnico como houve hoje. Queria agradecer muito ao Fernando Lefebvre, que acabou de se tornar membro do canal, dizer o seguinte, que todos vocês podem apoiar a TV 247 por assinaturas, brasil247.com/apoio, podem apoiar os jornalistas pela democracia, que são profissionais de grande renome e reputação, brasil247.com/democracia, podem apoiar diretamente o Estopa, também no canal do Estopa, né? Evidentemente, e também, evidentemente, podem e devem nos ajudar a crescer, divulgando e compartilhando os conteúdos. Léo, agradeço muito a você, passo para você fazer as suas considerações finais. Pois é, Léo, muito obrigado, então, a todos que acompanharam aqui o programa Léo ao Quadrado, pela TV 247. Eu queria agradecer também as pessoas que estão acompanhando no streaming paralelo de teste que eu estou fazendo nesse momento, transmissão contínua, e queria lembrar vocês que logo mais eu estarei ao vivo, vou começar a fazer um teste essa semana, às 9 da noite, para ver se é um horário melhor. O pessoal acabou fazendo, Léo, no Clube do Estopa, uma votação para mudança de horário e decidiram, em 80%, me parece, que o melhor horário é 9 horas da noite. Vou fazer um teste a partir dessa semana, às 9 da noite, para ver se dá certo. Então, muito obrigado, pessoal, e até mais tarde, às 9 da noite, no canal Leonardo Estopa. Valeu, Léo. Abração a todos. Grande abraço. Valeu.